Opa, e aí, pessoal, tudo certo? Sexta de trade no ar para análises, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 1º de janeiro de 2024. Feliz ano novo a todos hoje com os nossos palpites aqui e análises estatísticas para você fazer as suas tips em NBA. Caso vocês discordem do que a gente está falando, contem aqui nos comentários porque vocês discordam, mas caso vocês concordam, lembrem-se que a médio e longo prazo confiar nos números estatísticas sempre será lucrativo. É com base nisso que passamos os nossos palpites, vamos continuar passando e também a gente indica lá as melhores opções para você trabalhar no nosso grupo VIP, menor preço do mercado, mais completo. Vamos começar o ano aí investindo em conhecimento de vocês para que vocês tenham uma maior taxa de lucratividade com apostas em NBA. É só chamar no WhatsApp, aproveitem, beleza? E antes de começar aqui o nosso vídeo, a nossa meta de likes. Ontem a gente não bateu a nossa meta de likes e pra gente continuar trazendo o vídeo aqui pra vocês, não se esqueçam, são 300 likes, não custam nada, você só precisa dar o seu, só clicar no botão de joinha que tá aqui embaixo, não custa nada. E se você quer ter acesso aos nossos e-books, nossos guias e nosso material extra, além de vídeos exclusivos, inclusive na semana passada fizemos um vídeo explicando como apostar em bloqueios, um mercado que vem sendo bem lucrativo dentre os apostadores nessa temporada. Esse vídeo exclusivo é só para quem é membro do canal. Clicando no botão de Seja Membro aqui embaixo você vai ter acesso, e se você for VIP também. Beleza, vamos começar aqui com o New York Knicks e Minnesota Timberwolves. Os Knicks fizeram algumas trocas ali com o Toronto Raptors, que também joga hoje, e algumas dúvidas na sua escalação fazem com que a gente tenha dúvidas de como o time como um todo vai se comportar. Odiano Anunoby é a nova peça que chega acima de tudo, né? E a saída do Quickley e RJ Barrett, me parece que os Knicks perderam nessa troca. O Odiano Anunoby é ótimo, mas acima de tudo, apesar dele melhorar a defesa dos Knicks, o ataque dos Knicks, que na minha opinião vai sofrer a partir de agora. A gente está falando de New York, que foi um dos 10 melhores ataques em eficiência ofensiva na NBA nos últimos meses aí, mas eu acho que depender de um ataque ali apenas com Julius Randle, com também o Jalen Brunson e com alguns jogadores ali, uns role players que são interessantes sim, eu acho que não vai ser o suficiente, a não ser que o Odiano Anunoby dê o salto ofensivo que ele mesmo espere que ele vá fazer. Bom, para esse jogo aqui, a gente vai indicar um over na pontuação do Minnesota Timberwolves. O Karl-Anthony Towns é dúvida para hoje, mas a gente tem ali Anthony Edwards, Mike Conley, tem também o Rudy Gobert, que pode ferir bastante esse garrafão do New York Knicks, que vem sofrendo bastante na ausência do Mitchell Robinson, que está de fora hoje, mais uma vez. Então, o nosso palpite, apesar de ser visitante, é acima de 109,5 pontos na partida do Timberwolves. Acredito que caso bata vai ser apertado e claro, a gente prefere que o Karl-Anthony Towns esteja em quadra para a gente seguir em frente com essa tip. Ele que, repito, é dúvida para hoje. Se ele jogar, eu acho que faz total sentido por conta dos seguintes números. A gente está falando de New York Knicks, que durante a temporada foi uma boa defesa, mas teve uma queda muito evidente recentemente. Eles são apenas a 20ª defesa da NBA por 100 posses de bola, mas essa queda veio acima de tudo nesse mês de dezembro, onde o New York Knicks, que antes era uma defesa ali de pelo menos top 15, se tornou a pior da NBA no mês de dezembro. O Minnesota Timberwolves, se por um lado eles não são um ataque espetacular, eles têm peças suficientes para ferir essa defesa ruim do New York Knicks. Eles são apenas o 20º ataque do mês de dezembro, mas a gente sabe que talento individual eles têm. Nos últimos 10 jogos do New York Knicks, eles sofreram 123,2 pontos de média e sofreram mais de 109,5 pontos, que é o número que a gente busca para hoje, em 80% dessas partidas. O Minnesota Timberwolves nos últimos 10 jogos fizeram 113,8 pontos, por isso eu disse para vocês que eu acredito que vai ser apertada essa pontuação deles, mas ainda assim é um número superior àquilo que a gente busca contra o adversário mais favorável possível dentro desse mês. Eles superaram ali os 109,5 e 70% dessas partidas recortadas. E o lado bom de toda essa história é que a gente está falando também de um New York Knicks que aumentou seu ritmo. O 10º time mais rápido da NBA, e o Minnesota não se importa em jogar em transição. Inclusive eles gostam de fazer pontos no drive ali com o Karl-Anthony Towns, com o Anthony Edwards e seu atleticismo, e com isso eu acredito em um jogo bem pontuado por parte do time visitante. Beleza? E agora vamos falar aqui a respeito de Raptors e Cavs, jogo que acontece às 21h30. Lembrando, esses jogos por horários alternativos acontecem geralmente em feriados, finais de semana, por isso é importante ativar o sininho do canal para você não perder os nossos palpites quando esses jogos mais cedos, você acaba esquecendo que vão acontecer, se iniciam e você garantir os palpites desse jogo. Hoje os Cavs jogam fora de casa, sem o Evan Mobley e o Darius Garland, dois titulares importantíssimos, mas agora eles contam mais uma vez com Donovan Mitchell, Jarrett Allen, Strus
e outros jogadores de rotação que vem respondendo muito bem. Do outro lado, o Toronto, que fez as trocas com os Knicks, adquiriu o RJ Barrett. Na minha opinião, eles vão ficar mais fortes ofensivamente, ainda mais porque também chegou o Quickley, mas defensivamente eles perdem bastante, eles vão ter que se encontrar com esses dois jogadores, onde eu acredito que pelo menos um deles aqui vai ser titular. Acho que os dois de cara é meio agressivo para serem titulares. RJ Barrett chega para o lugar do OG Anunoby e o Quickley, acho que mais cedo ou mais tarde, ou pelo menos logo de cara, ele vai brigar por posição com Gary Trent Jr., mais titularidade assegurada. Eu ainda acho que é muito cedo, mas o fato é, se o RJ Barrett é um cara irregular ofensivamente, defensivamente, ele pode ter dificuldades com o sistema do Toronto na hora de defender, que é muito específico. E com isso, eu acho que os Cavs podem fazer um jogo equilibrado. Meu palpite vai ser um handicap positivo a favor do Cleveland, apesar de jogarem fora de casa, porque eu acho que faz mais sentido do que se arriscar na vitória simples de um Toronto, que apesar de jogar em casa, não vive um momento espetacular e, como eu disse, precisa fazer as suas peças novas funcionarem. Mais 6.5 é o meu palpite para os Cavs, com base na seguinte argumentação. Nos últimos 10 jogos, o Toronto Raptors, eles venceram 3 e perderam 7. E dessas vitórias, eles venceram 2 times horrorosos, o Hornets e também o Wizards. O outro time que eles venceram foram os Hawks, e a coincidência que a gente consegue encontrar nessas 3 equipes que eles venceram são 3 times que são das 10 piores defesas da liga. Não é o caso do Cleveland. O Cleveland, apesar de não ser a defesa espetacular que eles foram na temporada passada, eles ainda são uma boa defesa, uma defesa de top 10, a 9ª melhor de toda a NBA, e eu acredito que com isso eles possam minar um pouquinho o jogo do Toronto Raptors, que acima de tudo é um time que tem dificuldades para criar arremessos. Eles têm ótimos jogadores, mas o seu armador não é o armador de origem, eles têm diversos alas ali no seu time titular e não são jogadores com talento para poder criar o próprio arremesso sozinhos. Eles precisam da bola rodando, de um pick and roll, jogadas muito específicas ali para você conseguir fazer com que você tenha bons arremessos. São jogadores, digamos que, cintura meio dura. Repito, tem talento, sim, são bons pontuadores, mas contra uma boa defesa eles podem ter mais dificuldades. Quando a gente fala aqui do net rating das equipes, que é o saldo tirado da eficiência ofensiva e da eficiência defensiva, os dois times estão ali bem próximos, tá? Não são times espetaculares, longe disso. O Cleveland um pouco superior ao Toronto Raptors nesse saldo aqui, né? Se um tem 0.1 positivo de saldo por 100 posses de bola, o outro time tem menos 1.1, mas eles jogam dentro de casa, às vezes pode igualar as coisas. Só que a gente também tá falando de um confronto aqui de dois adversários que geralmente fazem jogos apertados. Mais uma coisa a gente precisa destacar: os Cavs nos últimos 7 jogos venceram 5, perderam 2, e grande maioria desses jogos eles tiveram sem os seus 3 principais jogadores. Então é de se aplaudir os Cavs, que mostrou que tem um elenco aí melhor do que aquilo que vinha mostrando no começo da temporada, podem fazer um jogo equilibrado. E repito, são dois times que eu acho que são bem parecidos, bem iguais, mas os Cavs têm o melhor jogador, que é o Donovan Mitchell. Tem alguns jogadores ali que criam melhor o próprio arremesso, como o Caris LeVert, do que, por exemplo, os jogadores do Toronto, que, repito, ainda vão ter que se encontrar com esses novos jogadores. Beleza, então, gosto de estar em vantagem, gosto desse mais 6.5, porque aqui a gente pode até perder por 6 de diferença, ou menos, que não tem nenhum problema, só não pode perder por 7 ou mais. Pessoal, agora vamos falar aqui do próximo jogo, Houston Rockets Detroit Pistons. Depois que os Pistons finalmente venceram seu jogo, depois que aquele recorde negativo da maior sequência da história de derrotas em uma temporada na NBA foi quebrado de forma negativa para eles, né? A gente tem um Detroit Pistons que depois começou a jogar com menos peso nas costas, e aí eles começaram a jogar melhor. Já tinha dado ruim, eles já quebraram o recorde, e aí eles fizeram bons jogos contra o Boston Celtics, que levaram para a prorrogação e quase venceram, e também conseguiram vencer o próprio Toronto Raptors, que a gente acabou de destacar. É o pior time da liga esse Detroit? É, mas o Houston Rockets hoje, apesar de jogar em casa, joga desfalcado de um jogador muito importante, que é o Dillon Brooks, que é um cara que acho que nas atitudes traz competitividade para esse time, é um bom defensor de perímetro e um jogador ofensivamente interessante, e também tem o Jabari Smith, que é dúvida também um dos melhores defensores desse time. O que eu preparei para hoje aqui vai ser uma pontuação em acima dele do Detroit Pistons. Eu acho que o mercado deu uma linha muito baixa para um time que, querendo ou não, vem pontuando razoavelmente bem, até pelo ritmo que eles estão jogando, e porque o seu principal jogador, Cade Cunningham, vem muito bem, contra o Houston Rockets, que foi uma das melhores defesas da liga por muito tempo, mas agora caiu, e caiu bastante. Mais de 106,5 pontos para o Detroit é o meu palpite para hoje, com base na seguinte argumentação: o Houston Rockets nos últimos 6 jogos, eles sofreram 119,5 pontos de média, eles sofreram mais de 106,5 pontos em 4 dessas 6 partidas recortadas como mandante. Só deixaram abaixo do Dallas Mavericks e também o Memphis Grizzlies.
Esse Dallas Mavericks a gente já vai destacar para vocês, mas o Memphis Grizzlies é o segundo pior ataque por 100 posses de bola de toda a NBA. Quando a gente fala a respeito desse Dallas Mavericks especificamente, a gente está falando de um Dallas que depende muito da bola de 3 para poder pontuar bem, e o Houston tem uma boa defesa de perímetro. Só que o mais importante da gente destacar é que foi um Dallas de 17 pontos ali no primeiro quarto, coisa que não é muito comum de se acontecer, e de um Dallas Mavericks que estava sem diversos jogadores importantes. Kyrie Irving, Luka Doncic, acima de tudo. Então, assim, é um recorte um pouco até falso, e eu diria que a pontuação deveria ser maior dentre os pontos sofridos pelo Houston Rockets, que nos últimos 10 jogos caiu bastante de produção defensiva. E é por conta disso também que a gente acredita nessa nossa tip. Eles que sempre estiveram ali no topo, ataque de top 10, agora são apenas o 14º ataque da liga. O Detroit Pistons também tiveram uma leve melhora. Sim, eles ainda são o 5º pior ataque por 100 posses, mas marcaram 111,4 por 100 posses. Eles também aumentaram o ritmo, o pace. Eles chegaram à conclusão de que, já que se a gente tiver 100 arremessos, nossos rivais estiverem sem arremessos, a gente tem uma eficiência pior, nós somos piores, a gente vai perder. Então a gente precisa ter um número maior de posses. Vamos forçar o erro deles, vamos forçar turnovers, vamos acelerar esse jogo para poder compensar a falta de qualidade um pouco na parte física. E aí eles foram o 4º maior ritmo da NBA nesse período, e o Houston Rockets, que também sempre foi um dos times mais lentos, eles também melhoraram um pouquinho o pace, e agora são um time de meio de tabela. Com velocidade, a gente tem posses de bola a mais, com posses de bola a mais chances do over desse Pistons, que nos últimos 10 jogos fizeram 115,3 pontos por partida e superaram essa meta que a gente busca para hoje em 90% desses jogos recortados. Então eu acredito que sim, a gente consiga superar essa linha de pontos. Agora falando rapidamente de Bucks e Pacers, Denver e Hornets, Suns e Trail Blazers, a gente tem 3 times que jogam em casa que são claramente favoritos, mas que tá pagando mal. O jogo mais perigoso deles, o que a gente vai se aprofundar mais, é Bucks e Pacers. A gente tá falando de um Pacers que ganhou a maioria dos últimos confrontos diretos contra o Milwaukee Bucks, perdeu o último jogo, é verdade, mas venceu 2 dos últimos 3 e também conseguiram vencer 3 dos últimos 5 confrontos. Perderam o último jogo jogando fora de casa contra os Bucks, mas a gente tem que lembrar aqui que os Bucks é um time muito forte jogando como mandante. Então, por conta desse peso, pelo fator Giannis Antetokounmpo, que pode ferir muito o garrafão ali do Indiana Pacers com facilidade, eu acredito na vitória dos Bucks. A gente tem aqui o Milwaukee Bucks, que nos últimos 15 jogos em casa, eles simplesmente venceram 14 e perderam apenas um. Esse jogo que eles perderam foi contra o Indiana Pacers em Season Tournament, outro contexto de jogo. Beleza? Outra coisa que a gente também precisa destacar é o fato de que eles marcaram 127,5 pontos de média, uma pontuação muito alta, por isso o mercado hoje deu linhas tão altas para essa partida e para o próprio Giannis também, que deve arrebentar, deve pontuar muito bem. Não vou ficar surpreso se ele fizer a partida ali, mais bem pontuada dele nessa temporada mais uma vez, ou na temporada geral, porque o recorde de pontos dele foi contra o Indiana Pacers, porque o Pacers é um adversário muito adequado. Além de ser uma das 3 piores defesas da liga, eles são o time que mais sofre pontos no paint em toda a NBA, o visitante que mais sofre pontos no paint em toda a liga, e também é o time que mais sofre pontos para jogadores da posição do Giannis, para a posição de power forward, sofrendo 29,13 pontos de média, lembrando que o Giannis deve chegar aí a 35, 36 pontos, então é um bom jogador para você, quem sabe, duplar nessa vitória simples aqui dos Bucks, pagando 1,30 com a pontuação ali mais baixa dele, indo em marcos e colocando ali 30 pontos ou mais. Só que à medida em que o dia tá passando, essa linha tá cada vez pagando menos, e eu acho que no ao vivo a gente pode encontrar algo mais valoroso. Outra coisa que vocês também podem trabalhar aqui nessa partida, já que a linha de pontos está muito alta, é buscar ali uma linha de pontos do Milwaukee Bucks no primeiro tempo, porque aí a gente consegue um pagamento um pouquinho melhor ali, quem sabe por acima de 64,5 pontos, colocar aqui essas 2 linhas de pontos aqui numa duplinha, porque o Indiana joga um ritmo alto, com 0 defesa, e o Milwaukee Bucks pode pontuar bem, então quem sabe ele aliar isso aqui com a vitória deles. Tem muita coisa que dá para fazer nesse jogo, mas eu acho que o mercado deu linhas muito altas, então o ideal é trabalhar no ao vivo e tentar buscar uma vitória do Bucks, jogando como mandante, com uma odd um pouco melhor. O Indiana vai dar mais trabalho do que se espera, e com isso essa odd de 30 vai parecer que foi um risco desnecessário para um jogo mais equilibrado do que o mercado esperava.
Denver e Hornets, a gente tem aqui um Denver também pagando muito pouco, eles que jogam mais uma vez sem o Aaron Gordon. O que justifica essa linha é a ausência de Gordon Hayward e LaMelo Ball do lado dos Hornets, a fragilidade geral do Charlotte e também o fato de que o Denver, nos últimos 15 jogos em casa, venceram 12 e perderam 3. Perderam 2 vezes contra o OKC, que é um timaço, e contra o Houston Rockets, que também é um time que tem tudo para se classificar ali, pelo menos via play-in, para a pós-temporada. Bom, a gente tem aqui um Denver Nuggets que marcou 120,6 pontos nesses 15 jogos em casa de média, e um Charlotte Hornets que é uma das piores defesas da NBA, um time que sofre muito no paint, é um dos times que mais sofrem pontos para pivôs em toda a NBA, o segundo que mais sofre, é também ali o segundo time que mais gera rebotes, é um time que tem eficiência ali na hora de defender arremessos do poste baixo, o pior da liga, e o Jokic ali é top 3 em jogadores que mais pontuam dessa forma, com melhor aproveitamento. O que eu tô querendo dizer é, tem tudo pro Denver convencer e pro Jokic fazer uma partidaça, mas a gente tem um risco aqui do jogo ser tão fácil que por consequência não vai dar tempo do Jokic fazer tudo aquilo que se espera e que ele pode fazer contra esse fraco Charlotte Hornets. Então, no fim das contas, eu acho que a melhor coisa que se tem para essa partida é buscar ali um over no primeiro tempo também, porque é ali onde eu acho que o Denver vai fazer de tudo para resolver essa partida, trabalhar ali, quem sabe, acima de 52,5 pontos a favor deles para colocar em duplas, triplas e múltiplas, e se você quiser se arriscar um pouquinho mais, colocar aqui acima de 56,5 pontos para o Denver no primeiro tempo também pode ser interessante. A odd não tá ideal? Não, mas tem valor e é algo que a gente tem que ficar de olho na pontuação da equipe da casa com múltiplas, triplas e duplas odds de 1,20, porque sinceramente não tem nada de muito valor aqui. Se no ao vivo o Hornets der trabalhinho, aí peguem a vitória do Denver com uma odd um pouquinho melhor. A mesma coisa vale para o Suns, que joga em casa, odd de 1,17 é muito esmagada. O Blazers, além de ser um dos piores times da liga, vem desfalcado de pelo menos 2 titulares, DeAndre Ayton e Anthony Simons, além do Shadon Sharp, que pode não jogar. Robert Williams, o reserva imediato do DeAndre Ayton, não joga. A gente está falando de um Blazers que tem uma das piores eficiências na hora de defender arremessos ali na área restrita. Eles defendem muito mal o garrafão. E imagina sem os seus principais defensores de aro. Então, por isso, eu acho que um jogador interessante para vocês ficarem de olho assim que as linhas abrirem é no Jusuf Nurkic. A gente vai ter tantas atenções ali chamadas para Bradley Beal, Devin Booker, Kevin Durant, que ele pode ser um jogador interessante hoje. A gente está falando do Blazers, que nesse momento é a pior eficiência em defesa, né, de arremessos na área restrita. Eles têm também ali a segunda pior eficiência em defesa de arremessos no paint. Então, quanto mais próximo você tá do garrafão do Blazers, pior eles defendem. Sem Ayton, sem Robert Williams, vai ser ainda pior. Foi assim que a gente garantiu greens ali fáceis que bateram no primeiro tempo no Wembanyama, no Sabonis recentemente também. E a gente adoraria ter trabalhado de novo com o Wembanyama contra os Blazers na última partida, mas infelizmente ele ficou de fora. Então, nesses 2 jogos aqui, bateu com tranquilidade e se abrir ali uma linha interessante para o Jusuf Nurkic, dá para colocar ali um over em pontos também. Os Blazers também são dos 3 times que mais cedem bloqueios por jogo na NBA, um dos 3 times que mais cedem bloqueios por jogo para pivôs também. Então, se a gente tiver ali uma linha baixinha ali do Nurkic, também over em bloqueios pode ser interessante, mas ele é o jogador que a gente precisa ficar de olho. Repetindo, Durant, Booker e Beal vão atrás das dobras e as coisas podem ficar ainda mais fáceis para o pivô do Suns e desse Phoenix que deve vencer o jogo. Os Dallas e Jazz, a gente tem o Dallas com algumas dúvidas importantes. Luka Doncic e Kyrie Irving não se sabe se jogam. Se jogarem, o Mavericks é favorito sim, mas o Utah Jazz é um time muito mais perigoso jogando em casa do que fora de casa, porque a impressão de que se dá é que esse time que quer tancar, não tem responsabilidade com a vitória, quer pelo menos agradar os seus torcedores quando jogam dentro de casa. O Dallas Mavericks nos últimos 15 jogos, eles fizeram 120,4 pontos, sofreram 118 pontos por partida. Então assim, a gente tem uma média de 238,4 pontos nas partidas que eles se envolveram. E quando a gente fala de Utah Jazz, nos últimos 10 jogos em casa, a gente tem também uma média interessante de pontos de mais de 230 na partida. Então eu acredito que vai ser um jogo bem pontuado, só que a gente tem um problema. Mais uma vez o mercado deu linhas muito altas. Então assim, eu provavelmente vou trabalhar ali no handicap positivo do Dallas Mavericks e vou colocar uma linha de pontos baixas ali para o Luka Doncic assim que o mercado também abrir. Nesse momento não está aberto, então a gente vai fazer o seguinte, vamos colocar aqui esse HC positivo do Dallas, vamos colocar aqui mais 4.5 e tentar colocar ali na linha de marcos, né? Sempre abre aqui na Bet365, 25, 30 pontos do Doncic. Eu acho que 30 pontos ali dá para trabalhar, vai estar pagando em torno de 1,18, 1,20 e aí vai fechar essa odd de 1,50. Ele que vem simplesmente fazendo chover
nos últimos jogos. Beleza, a gente tá falando de Utah Jazz, que é um time que é uma das 10 piores defesas da NBA, é claro, mas um time que também é o que mais gera assistências por jogo para armadores. Então a gente também pode ter um jogo bem assistido aqui do Doncic, e também a gente tem ali um Utah Jazz que é o quarto que mais cede rebotes. Então, se você quiser se arriscar, fazer uma aposta ousada, fiquem de olho também ali no triplo-duplo, sim, do Luka Doncic. É claro, triplos-duplos são raros de bater, mas ainda assim, dependendo da odd, às vezes vale o risco, enfim. Ele é o cara que a gente tem que ficar de olho, e é assim que eu acho que o Jazz vai sofrer e vai perder para a equipe do Dallas, que se o Doncic ou o Kyrie jogarem, na verdade assim, o Doncic tem que jogar. O Kyrie tanto faz se ele jogar melhor, mas se ele não jogar, aí eu vou na vitória dos Mavs, beleza? E agora vamos aqui falar a respeito de Clippers e Heat para finalizar o nosso vídeo, mas antes, pessoal, já deixou seu like, já se inscreveu no canal, não custa nada, vai ajudar muita gente, clica no botão de joinha, e se vocês discordam, acham que a gente só tá falando besteira, faz tudo o contrário do que a gente tá falando, não tem problema, mas lembra de comentar aqui, por que você acha que a gente tá falando besteira, porque às vezes vocês podem ajudar a gente a ajudar outras pessoas a serem lucrativas também. Heat e Clippers, Jimmy Butler tá de fora, a gente tem algumas dúvidas do lado ali da equipe dos Clippers, mas meu palpite vai ser acima de 221,5 pontos totais. Com base na seguinte argumentação, a gente tá falando de um Clippers que ofensivamente é muito forte e defensivamente vem defendendo muito pior do que eu esperava deles ali no começo da temporada, para falar a verdade. A equipe dos Clippers nos últimos 10 jogos fizeram 124 pontos, sofreram 118,8. Isso dá uma média de 242,8 pontos nas partidas em que eles se envolveram. Quando a gente fala do Miami Heat, a gente não tem uma linha tão alta assim de pontos, mas eu fiz um recorte aqui com o Tyler Hero na escalação e a gente tem 226 pontos feitos em média nas últimas 5 partidas com o Tyler Hero jogando. Por que eu destaco ele? Porque ele é um cara que é o melhor criador do próprio arremesso que a gente tem nesse Miami Heat e é o maior alvo defensivo deles. Então, quando ele joga, o Miami melhora no ataque, piora na defesa. Não vou entrar no mérito no que compensa, o que não compensa. É claro que é melhor ter o Tyler Hero, né? Mas para quem gosta de trabalhar com over, em jogos do Miami, esse cara aqui tá em quadra é sempre mais interessante. Beleza? Vamos dar uma olhada aqui no desempenho defensivo dessas equipes para a gente poder não ter esses números, digamos que essas médias, esses números brutos aqui, enganando a gente. Porque às vezes você tem ali um time que sofre 130 pontos por jogo, beleza. Mas será que ele não enfrentou times ali pouco eficientes, mas que tem muitos arremessos por jogo? Esse é o caso que a gente precisa tirar limpo, olhando aqui a eficiência ofensiva das franquias. Vamos fazer um recorte aqui dos últimos 10 jogos para a gente ver o quão ruim os Clippers foram na defesa. Foram quase uma das 10 piores defesas nesse recorte, a 20ª de toda a NBA. O Miami Heat foi a 9ª melhor defesa, mas eles ainda sofreram 114,5 pontos por 100 posses de bola, e os Clippers foram o 3º melhor ataque, fazendo 124,6 pontos por 100 posses de bola, enquanto que o Miami Heat, ok, não foi um ataque espetacular, mas foi o 15º melhor da NBA. Outro número interessante que a gente pode destacar dessas duas franquias é em relação a bolas de 3. A gente está falando aqui de dois times que não figuram entre os 10 melhores em bolas de 3 por jogo. Mas quando a gente fala de eficiência, o Miami tem a 3ª melhor eficiência em bolas triplas, o Clippers a 6ª melhor, que também é muito bom para um jogo possivelmente bem pontuado que a gente espera que aconteça. Então por isso eu acredito nesse jogo bem pontuado em uma NBA em que linhas de 220 a 224,5 pontos sempre parecem muito baixas, porque a liga está muito bem pontuada, muito ofensiva, e a gente tem que valorizar e levar isso em consideração sempre. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho de notificações. Muito obrigado pela audiência de todos, espero que tenham gostado dos números, estatísticas, informações que trouxemos, e caso tenham interesse de linhas superiores, os nossos guias, e-books e muito conteúdo extra mensal que a gente manda para vocês lá no nosso grupo VIP, o menor preço do mercado. Muito obrigado pela sua audiência e falou!